tarde a todos. Alguém daqui me conhece? Essa é a tristeza da gente. Por quê? Porque quando a gente está em contato com os jovens, com a escola, com professores, então a gente passa em qualquer lugar, oi, dona Lúcia, oi, dona Magali, oi isso, oi aquilo. Mas agora nós já fizemos a nossa parte, já trabalhamos muito, então agora é a vez dos demais professores, né? Quero agradecer o Edivaldo, quero agradecer o Chiquinho, quero agradecer também o Hermenegildo por essa chegada nossa aqui. Nós não somos daqui. Eu sou de Taquaritinga, é o município próximo aí de São José do Rio Preto. Então, aonde ficou a nossa família? A nossa família ficou na nossa cidade. Quando a gente se forma, o que nós queremos fazer? Nós queremos ganhar o quê? Ganhar dinheiro, não é verdade? Porque o nosso objetivo é crescer, nos formar e ganharmos dinheiro, ter a nossa vida e ter o nosso dinheiro. Então, o que aconteceu? Em 66, quando eu me formei, eu vim para Palmeira do Oeste. Eu vim para Palmeira do Oeste, por quê? Porque naquela época, olha bem, gente, 1966. Eu vim antes, em 1962. Olha, ela veio 4, 5 anos antes que eu. Então, naquela época, não tinha tantos professores, certo? Nós chamávamos naquela época de professores formados. E eu, graças a Deus, consegui me formar e vim para cá, com o intuito do quê? De começar a dar aula. A nossa cidade tinha muitos professores, mas só que eles não tinham o diploma para dar aula, certo? Então eu falei, sabe de uma coisa? É para lá que eu vou. Eu vou pelo menos uns 2 anos para o quê? Para eu me acostumar e depois eu volto para onde? Para o rabo da saia da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. Eu queria ficar lá. Tinha a minha turminha, assim como vocês têm a turminha, cada um tem uma turminha, né? Nós não tínhamos parente aqui em Palmeira. Então a nossa vida, o que foi? Foi voltada toda para a educação. Então, o que nós poderíamos falar para vocês? Falarmos sobre o que é a educação, como que era, como nós íamos fazer, o que fazer. Nós temos sim um contato grande com a classe de professores, com colegas de profissão, e é claro que esses 2 anos que eu pensei em ficar aqui, o que aconteceu? Eu acabei ficando mais de 50 anos. Hoje eu me julgo uma cidadã palmeirense, muito mais do que uma cidadã taquaritinguense. Como eu cheguei antes, então, eu sou de Ibitinga, não sei se vocês já ouviram falar da cidade do bordado, eu sou de lá. Eu nasci, me criei, estudei lá, tudo. Me formei em 1961. O meu irmão, Augustinho, ele já trabalhava aqui, lá na Escola Cacique. Eu acho que vocês nem sabem onde é. Porque quando eu cheguei aqui, tinha 27 escolas isoladas. 27. E não tinha professores formados suficientes para dar aula para tantas crianças. Então, a maioria eram pessoas que moravam em Palmeira do Oeste e que se prontificavam em dar aula para as crianças. Então, quando eu cheguei, eu vou até contar esse caso para vocês, que esse caso aqui eu não consigo esquecer. O meu irmão me trouxe. Ele me trouxe e eu vim até Jales de trem, porque naquela época eu tinha que tomar um ônibus de Bitinga até Catanduva. De Catanduva eu tomava o trem e vinha até Jales. De Jales a gente tomava um ônibus e vinha para cá. E quando eu cheguei em Jales, que era até na Praça do Jacaré,
Nós entramos no ônibus e eu e o meu irmão começamos a viajar. E de repente a gente vai e vai, era tudo terra, não tinha asfalto, não tinha nada. E de repente eu olhei assim e comecei a ver casinhas de barro. Aí eu falei assim para o meu irmão, o que é isso, meu irmão? Aí ele falou assim para mim, vai rezando, minha irmã, porque às vezes você vai morar numa dessas. Falei, ai meu Deus, mas tudo bem. Cheguei aqui, né? Vim aqui, a escola não era essa, era uma escolinha pequenininha ali que vocês já devem ter visto, não viram? Era pequena, no grupo escolar de Palmeira do Oeste. Ai, que isso mesmo! Aqui era a sala dos professores, aqui tinha uma salinha e aqui era a diretoria. Tinha duas salas aqui, duas lá. Mas quando eu cheguei, eu não fiquei aqui, não. Então, tinha 4 salas. Como não dava, tinha muito aluno, funcionava numa escola Serapião, que hoje nem existe mais, né? Que depois funcionou a escola Fênix, aí derrubaram, né? E tá lá sem nada. Não sei se vocês sabem onde é o centro espírita, que era lá embaixo, hoje é o albergue noturno. Eu dei até aula lá embaixo. Então, os professores se deslocavam, porque tinha muito aluno. Mas eu não fiquei na cidade, eu fui para o sítio. Eu fui para a Escola Municipal da Fazenda Santana. É bem longinho daqui, eu não sei a quantidade de quilômetros que é. Então, a gente tinha que ir de ônibus, chegava numa venda, a gente parava, a venda do senhor Clarismindo, aí a gente descia um caminho, ia embora, aí a gente encontrava a escola, a escolinha municipal, e aí continuava descendo, que era a casa onde eu fiquei morando. Porque o dono da fazenda lá, da Santana, ele dava pensão para 3 professores, porque nós não tínhamos onde ficar. Só que essa escola aqui, ela não era fechadinha assim, não. Ela não tinha esse cercadinho bonitinho. Era, como se fala, o caminho, vamos utilizar. Era o caminho, aí tinha uma rampa, tinha a escolinha com as 2 salinhas assim. E aí eu morava mais para baixo, bem para baixo, na casa da dona Chafica com o padre João. O padre João era um padre que veio para Palmeira há muito tempo antes de mim. E ele, como se diz, ele gostou de uma moça. Aí ele foi para Roma e pediu autorização para o Papa se desligar para ele casar com a dona Chafica. Então, quando eu fui morar na casa dele, ela já tinha 2 filhos, a Ana Maria e o Joãozinho. Eu morei lá 2 anos. Além de eu dar aula de manhã para as crianças, eu dava aula para os jovens e adultos à noite. Mas era tão longe a escola de onde eu morava, que os alunos iam me buscar. Eu dava aula das 7 até 10h30, 11 horas da noite. Aí eles desciam, tudo com lampião, não tinha energia elétrica, não tinha nada, era tudo com lampião. Todo mundo ia com o seu lampiãozinho na mão. Na escola também a gente dava aula com o lampião. E aí, quando eu entrava, que eu fechava a porta, eles saíam e iam embora. Depois eu fui para uma outra escola mais longe, a Escola do Espírito Santo. Fiquei 2 anos no Espírito Santo. Aí eu tinha uma diretora chamada Dona Dulce. Ela era uma pessoa muito bondosa e muito boazinha. Ela falava assim para mim, o dia que tiver sobrando uma sala aqui em Palmeira, eu vou buscar você. Você não vai continuar vivendo lá no sítio. Aí, quando vagou uma sala aqui em Palmeira, que a professora foi embora para uma outra cidade, eu vim para Palmeira. Aí que eu vim a trabalhar no antigo grupo escolar aqui. Esse prédio já tinha, mas era só o esqueleto dele. Não estava terminado. Então, aí a gente dava aula lá. Como não cabia,
Então, eu sempre dei aula 1 ano lá no Centro Espírita e dei aula vários anos lá no Serapião. Então, nós éramos professores muito unidos. Então, quem chegava primeiro, esperava os outros. Nós íamos todos juntos para trabalhar lá na escola do senhor Francisco Augusto César Serapião, que ele cedeu para o grupo escolar. Serapião é essa escola aqui. Trabalhamos muito aqui nessa escola, eu e a Lúcia. Muito nós trabalhamos. Porque nessa escola, à noite, tinha o curso técnico de contabilidade. E a escola era muito conceituada na cidade. Era a única, Era a única na região. Vinha alunos de Aparecida, de Marinópolis, de São Francisco, de Dirce Reis, e eles vinham estudar à noite. Então, nesse período que eu dava aula de manhã, eu também dava aula na escola Serapião. Depois, aí eu ingressei, deixei de ser substituta, passei para ser efetiva e dei continuidade no meu trabalho aqui. E fizemos um monte de faculdade. Primeiro eu fiz um curso de administração escolar, depois eu fiz um curso de estudos sociais, mas aí eu fui para Monte Aprazível. Então, esse curso, todos os outros eu fiz no colégio de Jales, na faculdade de Jales. Então, esse curso de estudos sociais, que foram 2 anos, né, Lúcia? Nós fizemos lá. A partir daí, eu já era efetiva professora de 1ª a 4ª série, 4º ano naquela época, né? Aí o que acontece? Sobrava uma aulinha de OSPB ou uma aulinha de educação moral, eles me davam. Aí eu comecei a trabalhar OSPB, que acho que nem tem mais, né? Organização Social e Política Brasileira. Isso, e educação moral eu também trabalhei. Eu fui também, depois dessa faculdade, nós voltamos para Jales. Aí eu fiz 2 anos de História. Nesses 2 anos de História, né, que eu já trabalhava com os pequenos, eu terminei o curso de História, teve um concurso, eu passei nesse concurso e eu deixei as crianças e me efetivei aqui no próprio Orestes. Então, depois eu ingressei como professora de História aqui, e aqui eu fiquei até aposentar em 1991, não é isso? Não, Mas durante esse período também, eu fui coordenadora do ciclo básico. O que é ciclo básico? Era a 1ª e 2ª série. Então, os professores tinham que ter uma professora que coordenasse todo o trabalho dos professores. E eu era a coordenadora. Depois eu fui coordenadora de educação moral e cívica. Ixi, eu fui um monte de coisa. A minha trajetória já é um pouco diferente da Magali. Eu vim para cá, me formei em 66 e cheguei aqui em 67, trazida pela minha irmã, que também era professora e veio lecionar aqui em Marinópolis. Por isso que eu vim. Para ser professor não é fácil. A gente tem que saber. Vocês já pensaram em alfabetizar? Eu trabalhei mais assim em tipo de escola isolada. O que é escola isolada? Aquilo lá no Cacique, Santana, Córrego do Boi, que era lá em Marinópolis. Tinha muita escola na zona rural. Hoje nós não temos mais nada na zona rural. Cheguei aqui em Palmeira do Oeste, a Magali, por exemplo, ficou aqui. Eu já fui mais para Marinópolis. Por quê? Porque era justamente aonde a minha irmã trabalhava. E lá fiquei lecionando. Naquela época eu nem conhecia a dona Magali. E vocês veem, ela mora próximo da minha cidade, né? Ela é de Bitinga e eu sou de Itaquaritinga. Dá em torno do quê? De uns 60 quilômetros de diferença. Mas nem eu sabia que ela
existir, nem ela sabia que eu existia. Nós vínhamos de trem, porque teve uma época, depois a Xandô andou mudando o ônibus, ela ia para Taquaritinga pegar o trem e a gente se encontrava ali, começamos a ter amizade. Aí eu fiquei morando em Marinópolis, acho que 1 ano e pouquinho. 1 ano e pouquinho. No ano seguinte, 68, porque ela ficou aqui em 67, ela foi embora. Eu falei, mas eu vou ficar aqui em Marinópolis sozinha, eu vou mudar para Palmeira. Então, aí eu vim, que é onde eu comecei a minha vida aqui em Palmeira, lecionei numa escola chamada Buriti Alegre, fui numa escola no Servo, ali, a perua que nos levava, era até do seu Biscassi, lembra do seu Biscassi? Mas acontece que ele parava aqui e eu tinha que descer tipo de uns 1.000 metros, 10.000 metros mais ou menos. E tinha um capim, que eu não sei, não conheço, ele fechava todo. Então o seu Biscassi falava assim, dona Lúcia, me desculpe, mas eu não vou descer lá. Não vou descer, não. Estou só falando isso para vocês verem e fazerem uma comparação do que era antigamente e do que vocês estão presenciando hoje aqui. Como era diferente. Então eu ia abrindo aqueles capim e chegava lá. Quando eu cheguei, aqui tinha cinema. Tinha cinema. Cadê o cinema? Daí, a primeira pessoa que eu conheci estava vendo um cartaz de filme, foi o Dr. Éder, que era um médico da cidade, uma pessoa maravilhosa. Onde hoje é o Banco do Brasil, esta porta aqui tinha um clube, um clubinho. Você precisava ver que beleza que era o clubinho. Todo sábado tinha brincadeira, então se reuniam todas as pessoas, os jovens da cidade, iam, se divertiam. É o que eu falo. Quando eu cheguei, aqui tinha muito mais diversão para os jovens do que hoje, porque o que vocês têm hoje? Para vocês passearem, para bater papo. Não tem, não é verdade? Na minha época tinha. Tinha o clube de campo, depois eles construíram o clube de campo. Que coisa mais linda que era o clube de campo, gente. Ia todo mundo no final do sábado, ou no final da sexta-feira. Era muito gostoso. Hoje, por exemplo, nós recebem através de banco salário, não é isso? Nós não. Aqui pertinho, tinha mais uma portinha aqui, que era chamada coletoria estadual. A gente todo mês ia receber o salário ali. Agora, quando instalaram, que construíram o clube de campo, gente, o que tinha de baile, contaram dos bailes? Muito baile, muito. Hoje, vocês não têm, eu acho que vocês não têm quase nada, né, em vista do que tinha, não é verdade? Tinha muita coisa boa. Tinha quadra de jogos, tinha um salão que dava uns bailes muito bonitos, que vinha muita gente da região, entenderam? Então, nesse período também, depois que eu fui professora de 1º a 4º ano, dei aula de OSPB, dei aula de história muito tempo, que eu aposentei como professora de história. Dei aula no Serapião também, como professora de OSPB. Lá na escola Serapião tinha curso de professores, eu dava aula também lá. Trabalhar história durante a ditadura. Acontece o seguinte, nós não tínhamos apostila como vocês tinham, entenderam? E a gente tinha, todo final de ano, a gente recebia um monte de livros. Um monte. Entenderam? Então, o que eu fazia? Antes de eu preparar as minhas aulas, eu ficava o sábado inteirinho e o domingo inteirinho preparando aula. Porque durante a semana eu não tinha condições de preparar, porque eu trabalhava o dia inteiro. E trabalhava à noite, porque essa escola aqui funcionava até às 11 horas da noite. Então, o que a gente fazia? A gente preparava as aulas, olhando nos livros e ia preparando. Porque é o que eu falo, no meu tempo só tinha lousa, giz
e professor. No período da ditadura, a gente tinha que tomar muito cuidado. A gente tinha que falar certo, direitinho, em ordem, mas conosco nunca aconteceu nada, entendeu? Porque nós não éramos revolucionários, nós não éramos nada, e a gente, como se diz, a gente andava na linha certa, porque se acontecesse alguma coisa, o problema vinha conosco. E os livros traziam direitinho, entendeu? Tudo certinho. Eu tenho um livro de história ainda, que acho que um dia eu vou dar o meu livro de história que eu usei no colegial para você, porque você gosta. Sabe como que eu dava aula depois de história, quando eu tinha já alunos assim, de primeiro colegial, segundo, terceiro? Aí a gente usava livro, e acho que vocês vão se lembrar. Então a gente ia trabalhando, explicando, falando, porque aí já tinha livro, não precisava preparar a aula, então a gente preparava as aulas, ia explicando, ia falando, e às vezes tem uma pergunta que tem um monte de resposta, não tem? Sabe o que eu ensinei meus alunos? Eles faziam bolinha nas respostinhas, para ficar mais fácil para eles estudarem. Então a gente tinha que arrumar tudo quanto era maneira para que eles fizessem qualquer coisa bem feita. Os nossos alunos não podiam reclamar, não tinha, eles aceitavam tudo, a gente conversava muito. Eu só tive um aluno arteiro no meu período de professora, mas era pequenininho. Eu posso explicar o caso depois, como é que foi. Ele era do segundo ano. Ele me deu um trabalho, indo para a cozinha, não tem uma sala lá no final? Tem, lá no corredor, lá. Eu dava aula lá para o segundo ano. E eu sempre tive alunos pequeninos, de 7. Eu tive um aluno que entrou com 6 anos. No primeiro ano, era o meu melhor aluno da sala. Luiz Cláudio Machado, vocês já ouviram falar? Filho da dona Rose? Do seu Rui, ele era excelente aluno. Então, eu sempre dava aula para os pequenininhos. E teve um ano que eu peguei uma sala de segundo ano e que tinha esse menino. Ele se chamava Walter. Mas ele me dava tanto trabalho, que um dia eu peguei e falei, ai, não é possível, eu não dou conta, eu não consigo trabalhar com esse menino. Eu saí do corredor, travessei o pátio, a diretoria era a última sala. Eu cheguei e falei assim, meu diretor se chamava Antônio Carlos Prata, que também já está no céu, tadinho. Falei, dá licença, seu Carlos. Pois não, Magali. Falei, seu Carlos, eu vou largar minha sala. Uai, por quê? Falei, não, porque lá tem um menino assim, ele não me deixa trabalhar de jeito nenhum. Eu estou desesperada. Eu não aguento. Eu vou embora. Você pode colocar alguém lá no meu lugar. Não, volta lá. Voltei. Cheguei, dali a pouco, chegou uma inspetora de aluno na porta. Ô, Walter, o seu Carlos quer conversar com você. Que eu não vou coisa nenhuma? Ele falou para mim assim, eu não vou coisa nenhuma, eu não quero saber de diretor. Falou, não, ele quer conversar com você. Aí, com muito custo ele foi. Bravo. Quando ele voltou uma seda. Ainda eu falei para os alunos assim, olha, não vamos falar nada, vamos ficar tudo quietinho, vamos recebê-lo direitinho, certinho. Ele chegou, não falamos nada, não perguntei nada, ele não falou nada. A partir daquele dia, ele se tornou o meu melhor amigo. Quando alguma criança fazia qualquer coisa, ele falava assim, não, deixa a dona Magali trabalhar sossegada. Coitada. Aí,
Eu vi que ele deu uma melhorada tremenda. Nossa, ele me ajudava em tudo. Aí ele não deixava o aluno conversar, o aluno estava parado, ele queria. Não, 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 vamos trabalhar, vamos trabalhar. Eu falei, gente de Deus. Aí, acho que passou uns 2, 3 dias, eu fui lá e falei assim, seu Carlos, dá licença, né? O que aconteceu? Olha, o Walter é outro aluno, ele está me ajudando. Magali, você não sabe o que eu falei para ele. Vai morrer aqui, hein? Então, esse menino aí, valeu, acabou. Valeu a lição para ele. Às vezes, os alunos são muito arteiros, né? Mas, graças a Deus, eu não tive aluno assim, tão arteiro, que me daria tanto trabalho. Eu só tenho que agradecer, não é isso? Trabalhei muito, mas só que eu era muito chata, viu? Muito chata e muito exigente. Eu queria tudo bonito, tudo perfeito, letra bonita. Os alunos tinham 2 diários, 2 cadernos do dia a dia. Então, hoje eles escreviam aqui. Eu levava para casa e corrigia tudo. No outro dia, eles pegavam o outro. E eu tinha mania de colocar bilhetinho. Você lembra, Edival? Eu colocava bilhetinho, tudo com canetinha colorida. E eles ficavam doidinhos vendo isso. Então, não sei se isso foi que foi ajudando, e capricho, e ordem, tudo bonitinho, tudo certo. Eu era meio chata, assim, meio exigente, né, Eduardo? Graças a Deus, hoje tem muitos alunos meus que foram meus alunos. Hoje tem juiz de direito, tem advogado, tem médico, tem dentista, e saíram do 3º colegial, prestaram. Esse aqui foi meu aluno, não foi? Foi. Isso aqui era um aluno excelente, gente. Excelente. Era de uma sabedoria incrível. Vocês não conhecem o conhecimento que esse moço tem. Ele é médico. E você também fez um curso também na USP, não fez? Ele é coisa importante. Depois que eu vim para cá, eu falei, a gente foi criando, porque Palmeiras do Oeste é uma cidade muito gostosa de se viver. Palmeiras do Oeste é formada de pessoas assim que gostam de ajudar o próximo. Palmeiras do Oeste é uma cidade assim que acata todo mundo. Nós temos uma sobrinha de 9 anos, há 2 anos que ela não vem aqui para Palmeiras do Oeste, que a Magali passou por uma cirurgia, mas ela não vê a hora de sair de São Paulo apaixonada. Então ela vem aqui, ela fica apaixonada pela cidade. Essa foi a minha primeira aquisição. Esse boquinho aqui fez sucesso aqui na nossa escola. Que alegria que eu tive quando eu comprei esse carro. Mas eu comprei o carro e já veio com o carnezinho. Não tinha essa história de ficar subindo o preço, subindo o preço, subindo o preço. Então elas gostavam muito de fazer teatro. Vocês fazem teatro aqui também? E elas faziam teatro, gente, aqui dentro da escola, ia para o Disney, até que as meninas lá de Marinópolis fizeram o que elas queriam de meninada e nós vimos para Marinópolis. Então, aonde a gente ia, levava todas as meninas. Mas esse daqui, ele foi o meu primeiro carrinho. Guardo isso com muito carinho no coração. Mas o que aconteceu depois? Magali prestou concurso, passou, ingressou aqui, como ela já falou, mas eu não tive, porque eu passei também de PL1, e nós passamos também de. Eu também passei de penal na escola aqui, mas eu fui sair lá em São Paulo. Essa minha irmã também que me levou, eu já é falecida. Escolhi Itaquera, eu fui para lá em 81. E depois lá eu já comecei a substituir vice-direção, comecei a substituir direção de escola, e aí eu voltei como vice-diretora. Só que eu estava toda feliz da vida que eu vinha, porque esse cargo era um cargo que era da alçada do diretor. Se o diretor disse que a funcionária, a professora, era uma professora boa, com condições, ela podia falar, não, eu aceito. Juntava o conselho de escola, como tem até hoje tem o conselho de escola,
e eu vim para Maringá. Mas eu não sei o que aconteceu, eu fui parar em Dallas. Então, aí eu fiquei acho que 2 meses em Dallas e depois, finalmente, eu vim. Cadê aquelas flores bonitas? E aqui era mais ou menos, eu adorava rosas, como eu adoro até hoje, né? A vossa diretora disse que adora, mas é a coisa mais linda do mundo, né? Porque roseira, eu não sei se essas roseiras a gente comprava e era tudo de enxerto, e elas morriam. Então, toda vez que eu ia viajar, eu passava na Vaza Flora, que ainda existe hoje lá, próximo de Cataguba, trazia o carro cheio de roseira, eu adorava. Vocês veem, era muito difícil cuidar dessas rosas, porque, olha, a terra talvez não ajudasse, mas eu era persistente. Aí eu saí, acabou as roseiras. E eu fui para São Paulo. Fiquei lá em São Paulo 2 anos, vim para cá e aqui eu fiquei. E nós, como o Edivaldo falou, a gente participa também do Lions. Lions todo mundo conhece, sabe onde que fica. E o Lions é muito ligado com o quê? Com educação, com a sociedade, com as entidades. Então, vocês vão ver algumas fotos aqui, que inclusive eu era a presidente do Lions nessa época. Nós fizemos uma campanha, vocês não vão conhecer. Daqui era a dona Ludinha, ela foi diretora daqui do Orestes. Ela foi diretora. Aqui é o seu Benato. O que está faltando muito aqui? É o amor à nossa pátria. E eu era muito assim, não sei se eu também voltava muito para a história de OSPB, educação moral e cívica, história. Eu gostava muito das coisas. Dos meus alunos que saíram do magistério, eu fazia prova do hino nacional. Sabia disso? Por quê? Porque tem professor, até hoje, que não sabem cantar o hino nacional. Por isso que tem que ter o culto à bandeira nas escolas, para ver se volta esse amor à pátria. Nós moramos num lugar maravilhoso, a nossa pátria nos dá tudo. E, então, nós fizemos a campanha das bandeiras, essa daqui também era da Delegacia de Ensino, ó, tá vendo? E entregamos uma bandeira para ser colocada em cada sala de aula. Não só, nós levamos então aqui no Orestes, no Disney, Dallas, nas escolas particulares, acho que tem outra das bandeiras. Ó, aqui é a nossa. Então, através dessas campanhas, a gente fazia muita coisa, né? Aí fazia palestra, isso, tudo. Essa foi na década de 90, quando eu era do Lions. Olha aqui, todos os professores recebendo a sua bandeira. Essa aqui no Disney. Escola Disney, como essa daqui, está muito diferente da nossa época. Gente, nós tínhamos uns ventiladorzinhos aí, que nheque, 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 e vento nada. E vento nada. A gente sofria barbaridade. Olha isso, gente, que vocês têm. Por isso que vocês têm que dar o quê? Valor. Valor ao que vocês têm. Valor ao ensino. Valor ao diploma que vocês têm. Hoje vocês, salvo engano, vocês ganham um dinheirinho. Eles não ganham um dinheirinho? Bolsa Família. Bolsa Família. Então, gente, na nossa época nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos nada. Eu ia licionar, nós íamos de charretinha do senhor lá de Marinópolis. Ainda quando o tempo estava bom, tudo bem, mas e quando não estava? E quando chovia? Com chuva e tudo. E ia com chuva e tudo. Esse boquinho aqui, que não é esse, claro, né? Esse boquinho aqui passava boiada. Quando a gente ia por essa estrada aqui do cemitério, né? Que antigamente era essa estrada, não era asfalto. Então, a gente ia no meio dos bois. Hoje, gente, vocês têm água gelada, quando não, vocês saem da sala, vão lá, enchem a garrafinha. Vocês estão no céu. Vocês estão no céu e não sabem. Outra coisa que a gente fazia, essa nós fizemos no Disney, foi a entrega dos presentes de Papai Noel. Essa daqui era a Terezinha, a mulher do Twin. Terezinha também foi diretora aqui do Orestes,
E ela era também professora de história. Tudo para quê? Para chamar a criança para a escola. É muito melhor uma criança, vocês adultos, estarem dentro de uma escola, porque na escola ninguém vai ensinar coisas ruins para vocês. Tudo que você aprende aqui, a partir da primeira palavra que o professor, um diretor, um coordenador fala, é para o bem de vocês. Então, vocês têm que participar, vocês têm que dar valor a isso tudo. Porque se nós não estudarmos, minha gente, nós não vamos ser nada na nossa vida. Está faltando mão de obra? Por quê? Porque nós não temos mão de obra qualificada. Então, ninguém quer uma pessoa sem estudo. Não adianta. Se você for fazer um concurso, por exemplo, de coletor de lixo, se você não tiver o mínimo do mínimo num concurso, você não entra. Então, tudo que se der, aproveita, guarda. Na escola a gente tem brincadeiras, a gente tem festa, não é aula, 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 aula só. Estão fazendo de uma maneira para que o aluno goste da escola. Depois que eu aposentei, eu fui como diretora lá da escolinha lá embaixo, a Minervina, lá perto do Clube de Campo. No início, nós colocamos o nome de Docinho de Coco. Há 4 anos, Docinho de Coco. Então, hoje é a escola Minervina Bárbara Cardoso. Depois que eu aposentei, eu trabalhei lá 4 anos como diretora dessa escolinha aí. A primeira diretora do EMEI foi a Magali. Foi um período muito gostoso, porque formamos a escola, né? Demos início à escola e hoje, graças a Deus, ela continua. Os meus alunos pequenininhos, eu sei que tem aluno hoje que chegava no final do ano, eu dava um livrinho de história para cada aluno. Eu sei que tem aluno que tem o livro de história guardado até hoje. Era o presente que eu podia dar para eles, né? Porque não vinha nada, a gente tinha que comprar tudo. Uma época lá no Disney, nós resolvemos fazer uma campanha beneficente. E nessa campanha, foi uma campanha maravilhosa. Aí o que acontece? Envolve os pais, as mães, as professoras, né? E olha o que nós ganhamos, que foi arrecadado. Isso tudo era papel higiênico, sabão em pó. E aí nós distribuímos para as entidades. Então foi para a creche Menino Jesus, para a Casa da Criança e para o Asilo de Dados. Nossa, foi uma caminhonete. Então, a gente procurava fazer junto com os alunos para eles terem a consciência de ajudar o próximo, de trabalhar junto ao próximo. Essa foi a primeira vez que foi criada, salvo engano, no governo do Kiko, né? Esse aqui nós fazemos parte. Rubens Maruelli, Até Prado, João Roberto Lúcia Cervelo, Roberto Benatti, Cristiano Yamamoto e professora Magali. Primeira coisa, vamos municipalizar. O Kiko, ele queria muito ter municipalizado a cidade. Mas a gente viu que naquela época não era hora, não era viável. E como ele não conhecia nada de educação, então, através do conselho, nós não deixamos, para não deixar. Porque, veja bem, hoje ainda parece que vem um pouquinho a mais, né? Através do Fundeb, essas coisas, né? Mas antigamente era muito difícil. Não tinha, gente. Vocês pensam, se fosse para comprar um ventilador para a escola, nós tínhamos que fazer festa. Não tinha nada. E outra, material, só o que o Estado mandava. Giz, e essa lousa aqui antiga. Giz, acabou, mais nada. E apagador. Às vezes a gente precisava comprar apagador porque não prestava. A gente não prestava. Giz, quantas vezes nós precisávamos comprar também? E aí, gente, eu fiquei no Disney, depois eu fiquei em Dallas, como eu falei, depois eu vim para o Disney. Esse cargo era em comissão. O que significa cargo em comissão? Cargo em comissão é aquela que você fica no seu cargo até que você esteja trabalhando nos conformes da direção, que você cumpre as suas obrigações
Caso contrário, o diretor tinha autonomia de mandar embora o vice-diretor. E veio o Dirso também. O Dirso também ficou há muitos anos como vice-diretor. Naquela época era assistente de diretor de escola, né? Meu cargo é assistente de diretor de escola. E eu trabalhava de manhã e à tarde, o Dirso trabalhava tarde e noite. E aí eu fui ficando, aí vinham os diretores aposentavam, eu continuava, aí eu ia para a direção. Depois vinha outro diretor aposentava, eu ficava na direção. E com isso, eu fiquei 9 anos como diretora da escola Disney. Ai, mas aquele período foi muito bom, foi maravilhoso. Eu gostava também, tudo certinho, tudo arrumadinho. Bom, aí eu aposentei. Falei, bom, agora eu vou descansar. Agora eu vou descansar. Aí, no dia 1º de abril, eu fui para Marinópolis como diretora de escola também. Fui lá como diretora de escola. Eu fui atrás como amiga da escola. Aí a Magali foi, que ela tinha acabado de lecionar, né? Não tinha mais o que fazer. E para não ficar parada, ela foi lá e ajudava as professoras. Era um tipo de uma coordenadora pedagógica, só que sem remuneração. Não tinha nada de receber. Como eu ia, ela ia também. Aí fiquei lá até... Aí no dia 1º de abril, que eu fui para Marinópolis como diretora de escola. Fiquei aquele mandato do doutor Candil e mais um mandato e vim. Falei, bom, agora eu vou descansar. Vou descansar, tal. Aí, estou um dia em casa, recebi um telefonema do Pezão. Se eu não pegasse, não iria pegar a Secretaria da Saúde. Olha o pulo que eu dei, hein, gente? Da educação para a saúde. Mas, gente, eu penei bastante, sofri bastante, trabalhei bastante. E, graças a Deus, eu acho que eu desenvolvi o meu serviço a contento. E em 2015, aí eu aposentei. Aí o povo viu que eu já estava bem velha, né? Que eu estava velha, então aí eles me deixaram quietinha em casa. Eis que alguém me convida para que eu fosse lá para o Fênix, Colégio Fênix. Lá vai a Magali para coordenador, onde era o Serapião. Isso. Aí eu voltei aqui. O Fênix fechou, meu bem, porque ele tinha 2 donos, né? Era a Cristina e era o Marciano. O Marciano, ele era secretário lá em São Francisco, que acho que ele continua como secretário lá. E a Cristina também ficou sozinha, e aí então resolveram fechar. Então, quando fecharam, a Cristina mudou para Jales, aí ela está trabalhando em escolas lá de Jales, e o Marciano continua trabalhando em São Francisco. E aí, graças a Deus, a Magali aposentou de vez. Sossegou, né? Aqui nós estamos fazendo uma festinha, não sei se foi para uma classe específica, era do Disney, tá? Dia da criança foi Dia da criança. Foi então, o Lions que fez uma festinha para eles. Dia da criança. Essa campanha aqui, todas as vezes que nós tínhamos reuniões, eram 2 reuniões mensais. Então, o que nós fazíamos? Em uma das reuniões, cada um trazia um produto de uma cesta básica. E, no fim, a gente fazíamos as cestas básicas e levávamos para a família carente. Que aqui é o João Boiadeiro e aqui era o Toninato, né, que foi professor de vocês aqui. Aqui também a gente ia e nós fazíamos apresentação, levávamos almoço todos os meses no asilo de Dallas. Porque lá
Eles têm uma carência muito grande de carinho. Inclusive, nós levávamos sanfoneiros, e o doutor Arnaldo, ele tocava violão e cantava. Então, era a coisa mais linda do mundo. Casa da Criança, entrega de brinquedos do Salvador. Aqui é a Nice, o doutor Antônio, nessa época, era o presidente da Casa da Criança. A Cleonice, que trabalha na prefeitura. Está dando aula mesmo? Quantas Tá vendo? Tudo a gente envolvia alunos. Logo que saiu o cinto, e logo que saiu para a criança andar no banco de trás, ninguém punha a criança no banco de trás. Então, nós pusemos lá na saída da cidade: aplique o futuro do seu filho no banco traseiro do seu veículo, Lions Clube e Bradesco. Então, para levar criança no banco de trás, e o cinto de segurança. E aqui, isso daqui era a coisa mais linda que tinha no mundo. Era na festa do peão. Antigamente fazia-se desfile na festa do peão, e era junto também, em outro lugar, a festa da uva. Não é como é hoje, que a festa da uva é lá no centro da cidade. Não, fazia todo junto. É a 25ª festa do peão, tá vendo? E outra, era muito glamuroso, todo mundo bonito, os alunos ficavam assim, encantados, né? Era maravilhoso. Nós passávamos a noite fazendo carro. Agora, essa daqui é um orgulho muito grande, que nessa época, eu era presidente do Lions. Nós fomos a primeira entidade do município a fazer uma campanha para o Hospital de Câncer de Barretos. As barracas, e vai cortar bambu, e vai trazer, trabalhava de noite, fazia as coisas de dia, porque se a gente fosse mandar fazer as coisas para servir, o lucro era menor ainda, né? E fizemos aqui, tá vendo? Essa é a primeira barraca em prol do Hospital de Câncer de Barretos. Ainda não era o Hospital do Amor, né? Era o Hospital de Barretos. Olha a Clarice, a Terezinha, a mulher de Tominato, eu, a Eunice, a professora que também escolheu aqui no Orestes e só deu aula aqui, o Arnaldo da farmácia, a mulher do João Boiadeiro, a Maga e aquela lá, a Alice. E essa daqui era a filha da Clarice. E aqui era o Rui, que estava no caixa. Então, gente, trabalhamos à vontade. E mandamos. Vamos ver se alguém sabe quanto que rendeu essa festa. Calculam quanto que rendeu essa festa aí de lucro. R$ 1.000. Fizemos o cheque. Aí, graças a Deus... Mas naquela época era muito dinheiro. Mas, graças a Deus, aí depois a gente foi continuando, e a população também agora praxe nós fazemos, né? Foi a primeira campanha que nós fizemos, foi a campanha do lacre. E aí nós envolvemos também alunos, a gente fez uma caixinha de papelão, colocamos em todos os bares da cidade, e em cada lugarzinho eles tomavam uma cerveja e deixavam o lacre. Porque o lacre transforma em cadeira de roda. Cadeira de roda. Aqui olha a alegria das crianças, gente. Vocês querem coisa? Olha essa menininha aqui. Quando elas ganham alguma coisa embrulhada, que sabe que é presente, é uma felicidade. Então, aqui vocês veem, essas crianças eram das escolas, né? Mas essas são menorzinhas, né? Essa é da casa da criança, Mara? É da casa da criança. Elas moravam aqui, na casa da criança. Era a casa delas. A casa delas era aí. Aqui, entrega de cesta básica. Essa campanha aqui, nós fizemos muitas vezes essa campanha. Fizemos umas 3, 4 campanhas. Umas 3 ou 4 campanhas de arrecadar remédios. Então a gente ia casa por casa para arrecadar os remédios. E depois, ainda, o que a gente tinha que fazer? Ver se não estavam vencidos ou não, né, Lúcia? Tem gente
que vai, por exemplo, consultar lá no centro de saúde ou no postinho. Então, receita o remédio, aí eles vão pegar o remédio lá na farmacinha, aí eles tomam 1 ou 2 dias de remédio. O remédio não faz efeito, eles deixam o remédio de lado e voltam lá. Então, a gente repartia as cidades por equipes, por quarteirões, e fazíamos. Mas é claro que isso daí tinha que passava por nós entregávamos ou no centro de saúde ou no pronto-socorro. Olha, aqui foi cobertores. Se nós vamos fazer a campanha do cobertor, cada um se prontificava em comprar um cobertor. Esse clube da terceira idade tem como patrono, padrinho, o meu pai, Antônio José Bressanin, depois está entre aspas, Juca. Porque quando a minha mãe faleceu, o meu pai veio para morar conosco. E quando a terceira idade era lá onde hoje é a casa do seu Nelson da funerária, lá tinha uma casa no fundo e os senhores de idade se reuniam, iam lá jogar baralho, iam fazer café, ficavam lá, né? Tudo aí. E ele limpava a casa, né, Marcia? Quem é que limpava tudo, que varria tudo, era o meu pai. Então, meu pai, depois do almoço, meu pai saía, ia para lá e ficava arrumando, limpando direitinho, certinho. Então, ele passou a frequentar o lar da terceira idade lá. Meu pai fazia aniversário no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. E ele tinha o costume de todo dia de Santo Antônio acender um maço de velas. E nesse dia, nós resolvemos fazer uma festinha para ele lá no lar da terceira idade. Quando ele chegou da festa, eu falei assim, pai, o senhor não esqueceu de nada hoje? Porque ele estava tão empolgado com a festa. O senhor não esqueceu de nada hoje? Ai, filha, o que eu esqueci? Pensa bem, pai, pensa. Filho, ele fez assim, esqueci de acender o maço de vela para Santo Antônio. E eu continuo acendendo todo dia 13 de junho o maço de vela para o meu pai. Aí depois ele faleceu, né? Tudo bem, levamos o corpo dele para Ibitinga. E aí foi a construção, nova sede bonita. Então eles colocaram o nome do meu pai. Tem a placa lá na entrada, bonitinho. O pessoal presta atenção em mim. Contar a vida delas em 1h30 é praticamente impossível, tem muita coisa. Aqui tem um recorte muito breve da importância que essas duas senhoras tiveram na nossa cidade. Gerações e gerações de alunos passaram pelas escolas por onde elas trabalharam. Marinópolis, Zona Rural, Palmeira do Oeste. Elas deixaram um legado inesquecível. Como eu e a Cristina, como professores de história, elas deixaram por aí médicos, dentistas, advogados, trabalhadores autônomos, caminhoneiros, mecânicos, cada um na profissão que escolheu. Mas praticamente durante 40, 50 anos, todos os estudantes passaram pelas mãos dessas duas pessoas. Como tem? Como? Então, tê-las aqui hoje para nós é uma homenagem muito grande que elas estão prestando até para a escola. Tirar elas do convívio delas, da casinha delas, do sossego delas e virem aqui depois desses anos todos. Né? Eu disse para elas hoje, o que eu posso fazer é homenageá-las, porque a gente não pode fazer mais nada. O legado que elas deixam é para uma vida toda, é para uma história toda, e elas não podiam deixar de estar no nosso livro, que vai marcar 80 anos da cidade. Né? A gente encerra as palestras. Eu quero que a Maju lê para a Dona Magali a parte de cima, como se você tivesse sido uma aluna dela. Em toda a sua carreira, Dona Magali Bressanin colocou amor em tudo que fez. Seu carinho transformava a sala de aula em um lar de aprendizado. E nós, que fomos seus alunos, somos sortudos por tê-la como nossa professora. A senhora não foi apenas uma professora, mas uma amiga que nos ensinou com amor e carinho. Obrigada por ser tão especial. A senhora fez diferença na vida de muitas pessoas. Receba um abraço dela como se fosse da escola toda.
toda a nossa escola abraçando a senhora nesse momento. Tá? E aí as duas também. Dona Lúcia foi uma daquelas professoras que marcaram muito pela diferença, pela inovação e pela dedicação, pelo conhecimento e pela preocupação com os alunos e com a qualidade da educação. Sinta-se abraçada pela comunidade. Muito obrigada. São 30 e não sei quantos anos de trabalho, não é isso? Em uma hora não dá. Eu queria até contar umas artes que aconteceram aqui. Eu tenho a honra de recebê-las aqui. Você foi minha coordenadora no Fênix, eu dei aula lá também. Deu isso. Lá no E início. excelente professora, viu? É uma honra para nós receber a dona Magali e a dona Lúcia aqui. Elas realmente têm uma história, todos que passaram por aqui deixaram marcas, mas com certeza, dona Magali e dona Lúcia, elas fizeram história na educação, como cidadãs, como pessoas. Não mereço tanto, não. Muito obrigada pela oportunidade.